doença do refluxo gastroesofágico acontece quando o conteúdo do estômago retorna pelo esôfago e a garganta, podendo até mesmo chegar à boca. A grande maioria das vezes, o conteúdo que reflui é o suco gástrico, que é extremamente ácido. Quando esse refluxo acontece, o paciente apresenta sintomas como azia, a queimação, porque esses ácidos provocam lesões, provocam feridas na parede do esôfago e que não tem a mesma proteção que a parede do estômago. Existem muitas opções e estratégias para o tratamento do refluxo gastroesofágico e a cirurgia é uma delas. Quando bem indicada e realizada por cirurgiões experientes, os resultados são muito bons. Neste vídeo eu vou explicar quando é preciso recorrer a esse procedimento para tratar o problema e como essa técnica funciona. Continua assistindo até o final, porque vai ter muitas informações importantes e você vai gostar de saber. Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à tela aqui no meu canal no YouTube, A Sua Saúde Digestiva. Eu sou o Dr. Eduardo Carvalho, especialista em endoscopia digestiva, com foco na gastroenterologia e na doença do refluxo. Nós estamos de volta com o seu consultório virtual, onde eu converso com vocês sobre temas importantes e frequentes da gastroenterologia. E respondo a perguntas, queixas reais, comuns a todos nós. Antes de irmos para o conteúdo principal desse vídeo, eu utilizo esse espaço para lembrar vocês que aproveitem mais uma vez esta oportunidade e se inscrevam no canal. Cliquem no sininho aqui abaixo para receber as notificações de novos vídeos. Curtam esses vídeos, compartilhem, deixem os seus valiosos comentários para que o YouTube perceba que este conteúdo é muito valioso. Também para expandirmos cada vez mais o conhecimento sobre essa doença, que é a doença do refluxo. É muito importante esta nossa conexão. Aproximadamente 25% da população ocidental ou já teve ou tem a doença do refluxo. É muito mais comum do que nós imaginamos. Isso ocorre quando os mecanismos naturais, fisiológicos, anti-refluxo que nós possuímos falham em proteger o esôfago contra o refluxo anormal do ácido gástrico que sobe. Quais são esses mecanismos naturais que nós possuímos? Começa pelo próprio órgão, o esôfago, que consegue empurrar o ácido para baixo, de volta para o estômago, por meio de contrações da sua parede muscular. Outro mecanismo é a própria saliva que nós engolimos, que tem um pH básico, que é contrário ao ácido, neutralizando desta forma o ácido que sobe para o esôfago. E por fim, principalmente, uma região muscular localizada na transição entre o esôfago e o estômago, chamado de esfíncter esofagiano inferior, e que funciona como uma válvula que consegue abrir-se quando nós engolimos líquidos e alimentos e fechar-se para impedir que o ácido e o conteúdo do estômago retorne para o esôfago. O tratamento cirúrgico é um método que deve ser cogitado em casos específicos. E a cirurgia realizada mais frequente é a fundoplicatura a Nissen, feita pela laparoscopia. É uma cirurgia com pequenos furos na parede abdominal. Há alguns anos, a laparoscopia era considerada um procedimento invasivo, pois consistia em fazer pequenos cortes no abdômen, por meio dos quais o médico reconstruía essa válvula esofágica. Atualmente,
A técnica evoluiu e os cortes foram substituídos por pequenos furos, quase imperceptíveis, que possibilitam a confecção desta válvula anti-refluxo. Desta forma, o tratamento é pouco invasivo e menos agressivo, e a recuperação do paciente é mais rápida. Além de tratar o refluxo, o procedimento também pode corrigir a hérnia de hiato, problema que acontece quando parte do esôfago, que deveria ficar dentro do abdômen, se desloca e sobe para o tórax, podendo desenvolver sintomas, causar refluxo e danificar o diafragma, que é o músculo responsável pela nossa respiração. As principais diretrizes hoje, os guidelines, recomendam a realização de cirurgia para os seguintes casos: em pacientes que desejam descontinuar, ou seja, parar com o tratamento clínico à base de medicamentos, nos pacientes que não conseguem, por vários motivos, aderir a esse tratamento clínico proposto, nos pacientes que falharam ao tratamento clínico, são aqueles pacientes que apresentam sintomas persistentes, estenose do esôfago, esofagite refratária à terapia medicamentosa, e a presença de uma hérnia de hiato importante, grande, e do alargamento do hiato diafragmático também são fatores que corroboram com a indicação da cirurgia. Mas importante deve-se avaliar caso a caso. Se o paciente é muito jovem, com uma longa expectativa de vida pela frente, ou quando este não consegue arcar com os custos do tratamento, a cirurgia pode ser considerada. Independente de todos esses aspectos, é muito importante considerar na tomada da decisão de indicar o tratamento cirúrgico que até 62% dos pacientes, ou seja, um número bem expressivo, necessitam retomar o uso de prazóis após 9 anos de cirurgia. E que os pacientes que respondem melhor à cirurgia são aqueles que também respondem ao tratamento com os prazóis. Lembro também a vocês que é imprescindível uma boa e adequada avaliação pré-operatória. E isso pode mudar o diagnóstico ou modificar o plano cirúrgico em até 30% dos pacientes. E essa avaliação pré-operatória consiste na realização de uma endoscopia digestiva alta e a manometria esofagiana para todos os pacientes. A pH-metria deve ser realizada nos pacientes sem evidência de esofagite erosiva, enquanto que o esôfagograma, que é o estudo contrastado do esôfago, pode ser solicitado na suspeita da hérnia de hiato ou alterações anatômicas. Pacientes que não respondem ao uso dos prazóis devem sempre ser avaliados com o objetivo de estabelecer diagnósticos alternativos, especialmente as doenças funcionais e as alterações da motilidade esofagiana. Portanto, resumidamente, o que fica de importante? Qual a principal mensagem deste vídeo para vocês? É que a cirurgia para o refluxo tem o seu espaço no tratamento desta patologia. Tem o seu cenário bem estabelecido, com evidências científicas, no que se refere à sua indicação, complicações e eficácias a longo prazo. Mas é um tratamento de exceção e deve ser bem discutido e esclarecido entre o médico e o paciente, ou seja, avaliado caso a caso. E aí, gostou desse vídeo? Então salve para que você nunca mais esqueça, para que você tenha sempre mais conhecimento sobre a sua doença e não deixe de divulgar para mais pessoas que sofrem deste mal e também vão se beneficiar com estas informações. E antes de finalizar, aproveita e vai conhecer o meu perfil no Instagram, onde eu frequentemente publico conteúdos relevantes sobre os sintomas digestivos do nosso dia a dia. E eu dou dicas e orientações muito importantes.
eu estarei esperando você lá. Um forte abraço.